Olá, tudo bem, gente? E aí, como estão? Bom, não sei se vocês vão ver essa aula antes ou depois da nossa aula ao vivo, mas se você estiver assistindo antes, você já vai ter uma informação inédita aqui. Essa parte aqui de verbos eu não vou colocar nessa prova, tá bom? Nessa primeira que a gente vai fazer na P1, vou deixar para P2. Explico. Apesar que eu disse que iria colocar, mas eu acho que vai ficar muito pesado. Vocês têm pouco tempo de prova, vai ficar muito cansativo. Então eu falei, para que atropelar, certo? Então a gente deixa para a primeira prova, a primeira atividade avaliativa, a gente faz tudo de pronome, depois na segunda eu coloco a parte de verbos. Combinado? Mas quem já viu a aula ao vivo já sabe disso e quem não viu, tá vendo agora, certo? Gente, vamos lá, espero que estejam bem, se cuidando, bonitinhos aí, bonitinhos e bonitinhas, certo? E aí, eu comecei aqui, essa nossa aula 9, copiando aquela linha temporal que eu pus na nossa última aula ao vivo. Isso aqui eu fiz com vocês, quem estava presente na aula ao vivo viu, né? Eu pus isso aqui para vocês, que dizia aqui, né? Sobre os modos verbais, né, indicativo, subjuntivo e imperativo, isso daí na verdade está na aula gravada da semana passada, e eu construí, o que está aqui em vermelho e verde, foi o que eu construí com vocês durante a aula passada ao vivo, tá? Então eu falei para vocês que dentro do indicativo, que é o primeiro modo que a gente vai ver, porque dele depois deriva o subjuntivo e imperativo, então dentro do indicativo eu tinha todos esses tempos verbais. E quem estava presente lá na aula ao vivo se lembra que eu disse que o tempo presente é aquele que tem a ver com o momento da fala. Vou até pegar minha canetinha aqui para marcar. Esse aqui é o momento da fala, é o presente. O que tá para frente é o futuro do presente. O que tá para trás são os passados, são 3 passados diferentes. Isso daqui, quando eu for falar sobre passado, eu retomo. Qual é a diferença do mais que perfeito, do perfeito para o imperfeito. Mas basicamente, se a linha temporal tá indo do mais antigo para o mais recente, você percebeu que o pretérito mais que perfeito é o mais antigo de todos, depois o pretérito perfeito, depois o imperfeito, que eu não consigo determinar exatamente quando ocorreu, e o futuro do pretérito, que era um futuro que eu pensei aqui, mas que não vai se realizar, por isso que ele está para trás do presente. Mas depois eu falo sobre isso. Hoje a gente vai se focar no presente do indicativo, porque ele tem alguns usos, que não só o momento da fala. Tá bom? Então eu coloquei aqui para vocês esses tempos verbais. Isso aqui, tudo, a gente fez na aula ao vivo, tá bom? Eu tô só fazendo uma retomada aqui, isso aqui a gente já viu na aula ao vivo. Eu até havia pedido para vocês copiarem, tirarem print dessa linha temporal. Quem não o fez, faça agora, tá bom? Para que o slide faz isso, para a aula, né? Copia aqui do slide e faça isso agora. Certo? Bom, partindo disso, a gente vai ver então esses usos do presente do indicativo. Essa é a nossa ideia aqui. A gente começar a perceber para que serve o presente do indicativo. Então, basicamente, o primeiro uso dele é para ações simultâneas ao momento da fala, ou seja, que acontecem simultaneamente ao momento em que eu falo, né? Para isso que eu uso o presente. Esse é o primeiro uso que a gente tem do presente. Então, aqui, por exemplo, quando eu digo assim, escrevo-te essas mal traçadas linhas, meu amor, né? Então, quer dizer, eu tô escrevendo e tô conversando aí com o meu destinatário. Ou então, eu tô aqui, enquanto eu leio este capítulo, eu reflito sobre cada palavra. Então, eu consigo aqui ter ações que acontecem no momento em que eu falo, são concomitantes, são simultâneas ao momento da minha fala. Porém, nem sempre a gente vai usar o presente nesse sentido. Esse é um uso, mas nem sempre vai ser nesse sentido. E aí eu coloquei aqui, ó, coloquei até um gifzinho, né, representando muito da nossa rotina, né, vocês já devem ter visto por aí, muito da nossa rotina que a gente tem desenvolvido, né, nesse momento de afastamento social, que é o dorme, come, assiste aula, faz atividade tudo virtualmente e dorme, né, come, acorda, come, assiste a aula virtual, faz atividade, conversa com os amigos virtualmente e dorme, né, basicamente é isso. Mas enfim, o presente do indicativo, além dele poder mostrar ações que acontecem no momento da fala, ele também pode ter um segundo uso. Então, você vê que aqui eu já estou no ponto 2. Quando eu tenho ações que são
habituais, elas se repetem com algum hábito no meu dia a dia, na minha rotina, tá? Quando eu quero indicar então uma rotina. Por exemplo, às segundas eu acordo, então que tá em roxinho aqui é o verbo, obviamente, né? Eu acordo às 6, tomo café e saio cedo pro trabalho. Isso eu tô fazendo agora concomitante à minha fala? Lógico que não, tô dando aula aqui pra vocês, como que eu tô acordando, tomando café e saindo. Não, não é concomitante à fala. Esse uso aqui significa o quê? Que eu tô tratando de ações que pra mim tem uma certa frequência, tem uma rotina. Então, toda segunda-feira, exceto exceções, eu faço isso, né? Ou senão você diz, às quartas-feiras nós temos aula de, sei lá, educação física. Quer dizer, você não tá tendo a aula de educação física nesse momento em que você fala isso, mas indica esse uso do presente, né? Nós temos aula de educação física, ou nós fazemos aula de educação física, indica um efeito aí de rotina, de ações que são habituais, tá? Então, segundo uso do presente e do indicativo. O presente pode ser usado para ações concomitantes à fala. Por exemplo, eu falo sobre tempos verbais neste momento com vocês. Então, a minha ação é concomitante à fala. Mas também o segundo uso para ações que são habituais, se repetem, tem alguma frequência na minha rotina. Seguindo aí, terceiro uso do presente e do indicativo, ações que ocorrem no futuro, mas que eu uso o presente porque é certeza que elas vão acontecer. Então elas estão no futuro, se referem ao futuro, mas é tão certo que eu já posso aqui usar o presente, porque é certeza que isso vai acontecer. Por exemplo, na próxima semana eu entro em contato com você e acerto os detalhes sobre a nossa avaliação. Quer dizer, é certo que isso vai acontecer, tá? Então, eu tô tratando de um futuro, quer dizer, na próxima semana tá me indicando o que aqui? Um futuro. Não é o agora, é um futuro. No entanto, como eu tenho certeza que tudo isso vai acontecer, eu tô usando o presente. Então, na próxima semana eu entro em contato com você. E não eu entrarei em contato com você e acertarei os detalhes. Não, não. Tô usando o presente porque pra mim dá uma ideia de certeza. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Ah, Carol, mas é lógico que pode não acontecer. Sim, mas dentro do planejamento parece muito certo que isso aconteça. Então, terceiro uso aqui do presente. Voltando. Primeiro uso, ações que acontecem no momento da fala. Segundo uso, ações habituais que se repetem, que tem uma rotina, tem uma frequência. Terceiro uso, para indicar um futuro que tem quase certeza que vai acontecer, tá? Que é o caso aí desse exemplo. Aí, o quarto uso do presente e do indicativo é quando eu tenho ações que estão no meu passado, tá? Então, eles aconteceram na história da humanidade, da cidade, do país, ou de, sei lá, de uma personalidade, né? Então, quer dizer, são ações que ocorreram num passado, mas que eu uso o verbo no presente para dar uma ideia de aproximação com o meu leitor ou para dar uma ideia de atualização disso, trazer um pouquinho mais perto, né, do meu leitor. Então é muito comum no livro, por exemplo, nos livros de história, você tá lá folheando, aí você lê lá, em 1500, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. Descobre é presente, mas ele descobriu em 1500, né? Então, esse é um uso do presente bastante específico, que é o que a gente chama de presente histórico. Então, veja só, grifa aí, né? O presente histórico é quando eu tenho, então, algo que aconteceu há um passado, um tanto quanto distante do momento da minha fala. No entanto, eu uso o tempo presente não para indicar que está acontecendo agora, mas porque é uma forma de eu aproximar esse fato histórico do passado, aproximá-lo do presente. Então, é uma forma de aproximação, mas não deixa, claro, de remeter ao passado. Por isso, é um uso bem específico que a gente reconhece como presente histórico, certo?
E aí eu coloquei um exemplo, então poderia aqui inclusive ser retirado de um livro de história, de uma apostila de história aí qualquer, né? Que diz assim: em 1945, Hitler morre, as tropas aliadas invadem Berlim e a Segunda Grande Guerra termina. Tudo isso aconteceu em 1945, nós estamos em 2020, quer dizer, faz quase 100 anos que isso aconteceu, né? Então, eu estou usando esses verbos morre, invadem, termina no presente, mas ele é um presente histórico. Por que ele é histórico? Olha quando aconteceu isso. Em 1945, quer dizer, ele marca um fato histórico que ficou lá no passado, mas eu uso os verbos, né, as ações no presente como uma forma de aproximar desse meu leitor, ou de me aproximar desse meu leitor, certo? Tudo bem até aqui? Então, repetindo, até agora vimos 4 usos. Primeiro, uso o presente do indicativo quando eu tenho uma ação que ocorre no momento da fala. Exemplo, eu bebo água enquanto ensino verbos, uma ação que acontece no momento da fala, tá? Segundo uso, ações que têm aí alguma repetição, né? Que se tornam frequência no meu dia a dia. Então, eu levanto às 6 da manhã todos os dias, eu tomo banho à noite. Então, não é agora que eu tô tomando banho, mas todo dia à noite eu tomo banho, é um hábito, é uma frequência, né? O cachorro da vizinha late quando a campainha toca. Ele tá latindo agora? Vocês estão ouvindo? Graças a Deus não, né? Mas o que significa isso? Que é algo que acontece com frequência. Então, toda vez que a campainha tocar, eu vou esperar uma rotina para isso, que vai ser o cachorro latir, tá? Terceiro uso, quando eu tenho uma ideia de futuro que eu tenho quase certeza que vai acontecer. Praticamente está tudo certo. Então, consigo usar um presente aqui porque eu tenho bastante certeza que isso vai acontecer. Por exemplo, eu chego aqui e falo assim: gente, terça-feira que vem, dia 30, faremos, ou melhor, desculpa, terça-feira que vem, dia 30, a gente faz a prova de gramática. Aí sim, tá? Já tá marcada no calendário, já tá agendada com a coordenação, já tá avisado para vocês. Então eu tenho quase que 100% de certeza que isso vai acontecer. Por que eu não falo que eu tenho 100% de certeza que isso vai acontecer? Porque tá no futuro, ninguém tem como ter 100% de certeza do futuro. Mas eu tenho muita possibilidade disso acontecer. Eu tenho muita certeza que isso vai acontecer. Então eu posso usar o presente para indicar isso, tá? Então, gente, terça-feira que vem a gente faz a nossa primeira avaliação do trimestre. Pronto, usei presente com uma ideia de certeza. E aí, o quarto uso aqui, quando eu penso nesse presente histórico, uma forma de atualização, aproximação de algo que está muito lá atrás do presente. Continua sendo passado, claro, mas eu uso o verbo no presente para dar essa aproximação com o leitor, ou enfim, né, com o público. E aí, por último, mas não menos importante, a gente tem um quinto uso desses verbos no presente, tá? No presente do indicativo. Lembrando que o modo indicativo indica ações que são fato, que são certeza, né? Que são afirmações aí que eu tenho clareza no que vai acontecer, tá bom? Diferente, depois vocês vão ver do subjuntivo e do imperativo. Mas enfim, o quinto uso, mas não menos importante, eu tenho ações que são atemporais. Vocês já estudaram, se não me engano, no ano passado, vocês já devem ter estudado processos de formação de palavras. E vocês viram que muitas vezes esse prefixo a pode indicar uma negação. Então, quando eu falo uma ação atemporal, quer dizer que não tem tempo. Ela independe do tempo para ser verdade, né? Então, ações atemporais que podem acontecer independentemente do tempo. Não importa se nós estamos em 2020, se nós estamos em 2018, se nós estamos em 1945, né? Não importa, essas ações são atemporais, independente do tempo, ou seja, né, são válidas sempre, quer dizer, geram aqui um efeito de verdade, é o que a gente chama de verdade universal, e tem muito a ver com conceitos de ciência, biologia, né, e áreas de estudo aí. Por exemplo, a Lua é um satélite que orbita o planeta Terra e exerce uma enorme influência no movimento das marés. Eu usei o verbo é.
o verbo orbita e o verbo exerce, todos no presente, por quê? É uma afirmação aqui atemporal. Esse movimento da Lua, a forma como ela influencia, isso independe se eu tô falando essa frase ou esse conceito aqui no Brasil, nos Estados Unidos, se eu tô falando isso em 2020 ou se eu tô falando isso em 1945, continua sendo uma verdade. Então, por isso que a gente chama de ação atemporal e que é válida sempre. E aqui presta bastante atenção nisso que eu vou falar. Não só para conceitos, né, de biologia, de astrologia, ou astrologia não necessariamente, mas astronomia, conceitos de ciências como um todo. Então, a água ferve a 100 graus Celsius, né? Ou o Brasil fica em cima de uma placa tectônica, né? Então, conceitos aí, no geral, de geografia, de ciências como um todo, enfim, não só para isso, que são sempre válidas e que têm esse efeito de verdade, mas também eu vou fazer esse mesmo uso quando eu tiver, por exemplo, ditado popular, quando eu tiver provérbio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Muito ajuda quem não atrapalha. Por que que no provérbio, no ditado popular, eu vou ter o uso do presente? Por esse mesmo motivo aqui, porque vão ser ações, né? Os provérbios, eles estão lá porque eles tendem a informar qual que é o comportamento mais correto, né? Ou, enfim, falar sobre alguma coisa de ética, alguma coisa nesse sentido. Então, vão ser sempre válidos, independente do tempo, né? Quando eu falo, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? Então, quer dizer, é melhor algo aqui que tá seguro na minha mão do que eu querer desejar um monte, mas sair voando por aí, quer dizer, não me adiantou nada. Esse tipo de ensinamento que o provérbio faz e que o ditado popular faz são sempre válidos, são atemporais. Ele vale para minha geração, vale para a geração dos pais de vocês, vale para a geração de vocês, né? Então são sempre atemporais, por isso que também entra aqui nesse uso do presente do indicativo como ações atemporais e que tem um efeito de verdade. Então, tanto para conceitos de ciências, conceitos matemáticos, geográficos, etc., como também para ditados e provérbios, certo? Eu vou ter esse uso, esse mesmo uso aqui, o quinto uso do presente do indicativo. Rapidão, ponta da língua. Presente é usado para falar sobre ações que acontecem no momento da fala. Presente é usado para falar sobre ações que são habituais, indicam frequência na minha rotina. Presente também é usado para falar de ações que estão no futuro, mas que eu tenho quase 100% de certeza que vão acontecer. Ele também é usado para atualizar ações que aconteceram num passado histórico e que vão ser atualizadas para o que a gente chama de presente histórico. E por último, mas não menos importante, para encher uma mãozinha de dedos aí, as ações atemporais ou válidas sempre, conceitos de ciência, conceitos de qualquer campo de estudo válido e também para ditados e provérbios populares, beleza? Sim? Tranquilinho? Muito bem. Aí vamos rapidex aqui para um exercício da FUVEST, tá? E aí a gente pode pensar, poxa vida, né? Exercício da FUVEST, a Carol quer ferrar com a gente. Não, veja só. Não era e não podia o pequeno reino lusitano ser uma potência colonizadora à feição da antiga Grécia. Quer dizer, né, com a cara da antiga Grécia. O surto marítimo que enche sua história do século XV não resultara do extravasamento de nenhum excesso de população, mas fora apenas provocado por uma burguesia comercial sedenta de lucros e que não encontrava no reduzido território pátrio satisfação à sua desmedida ambição. Veja só. No contexto, né, desse trechinho que ele coloca pra gente, esse uso, né, do verbo enche indica o quê? Então, quando ele coloca aqui,
o surto marítimo que enche a sua história do século XV. Século XV, vixe, tá muito lá para trás. Só que ele resolveu, mesmo estando muito lá para trás, fazer uso do presente. Como é que chama? Quando eu tenho um fato histórico que eu uso o presente naquele verbo, ainda que ele esteja muito lá para trás. Presente histórico, tá? Então aqui, apesar de ser uma questão da FUVEST, não era difícil, porque a gente consegue perceber que nos livros de história, nas descrições de história, é muito comum que isso aconteça, né? A gente usar o verbo no presente para aproximar aquele fato que está lá atrás do nosso momento de agora, certo? Isso é o presente histórico, beleza? Então, ó, parece mega complexo, mas não é. E aí, dito isso, voltando para o meu cantinho, temos aqui mãos à obra, claro, né? Também não dá para aprender verbo só por osmose, né? Precisamos colocar na prática e estudar um pouquinho. Então vamos lá. Para colocar em prática esses verbos no presente, façam, por favor, os seguintes exercícios. Então, apostila 2, claro, né? Página 329, 330, semana que vem, ou melhor, próxima aula, né? Eu posto a revolução. A revolução. Não vamos fazer revolução. Resolução. E não vai ser necessariamente na próxima semana, porque próxima semana a gente tem de fato a nossa avaliação. Então, na outra, beleza? Lembrando-se que dúvidas, plantãozinho, 14 horas, a gente se vê lá, tá bom? Façam os exercícios, por favor, só assim que a gente vai medir quanto entendeu, quanto tem dúvidas. Depois posto a resolução comentada. Boa semana, fiquem bem e já temos aula ao vivo. E se você tá vendo isso depois, a gente já teve. E boa semaninha, bons estudos, a gente se vê em breve. Até mais, gente. Beijo!